E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Sapiro, advogado de formação, esportista nas horas vagas e pai da Olivia, que é minha grande paixão. Sou sócio fundador da Sapir Associados, uma consultoria focada em recrutamento jurídico e compliance, e sócio e cofundador da Reinvent Legal, uma escola de negócios voltada para o mercado jurídico. Este é o Retalks, um raio-x do mercado jurídico. Sejam muito bem-vindos. Este é um podcast leve e informal, onde falaremos com os principais personagens desse meio sobre carreira, tendências e curiosidades. E este é um podcast quinzenal, então já sabe, temos um encontro marcado segunda sim, segunda não. Hoje eu recebi o Daniel Aum, um advogado brasileiro em Nova York. Daniel é daquelas pessoas que pertencem ao mundo e que o mundo precisa conhecer. E quanta história bacana! Ele fez um caminho bem diferente para o advogado brasileiro. Mas vamos do começo? Daniel se formou em Direito e fez LLM em Nova York. Trabalhou na Embaixada Brasileira em Washington, D.C., na Organização dos Estados Americanos e na Corte Permanente de Arbitragem em Haia. Mas calma que tem mais. Passou por escritórios brasileiros renomados até aterrissar em solo americano, onde atuou pelo White & Case e desde 2014 no DB Voice é advogado sênior. Daniel estabeleceu raízes em Nova York, fez amigos e se casou. Mas melhor que ouvir de mim? Vamos ouvir dele? Daniel Aum, que prazer ter você aqui. Muito obrigado, Renato. O prazer é meu. Fico muito feliz em te receber aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E vamos começar de um jeito diferente. Vou começar com uma pergunta difícil, mas depois eu prometo que fica leve, tá? Combinado. Como é que Daniel Aum se autodefine? Me defino como uma pessoa feliz, uma pessoa privilegiada pelos familiares, amigos que tenho. Enfim, uma pessoa feliz, agradecida. Muito bom. Profissionalmente realizado no caminho? Realizado, trabalhando duro, mas acho que as coisas estão no caminho certo. Muito bem. Vamos falar bastante sobre a sua carreira, que é uma carreira diferente ou talvez incomum para um advogado brasileiro, e tenho certeza que o nosso público, assim como eu, está muito curioso para saber um pouquinho. Mas vamos pegar leve, te prometi. Me conta um pouquinho dos teus hobbies, o que você gosta de fazer? Gosto de passar o tempo com a minha mulher, com a minha família, viajar, ir a shows, ir a restaurantes, assistir tênis, futebol, jogar quando posso. Mas você gosta de jogar ou você sabe jogar? As duas coisas. Você sabe que eu sei jogar. Olha, tô brincando, sabe sim, muito bem. O que seus pais fazem? O meu pai é médico e a minha mãe é formada em psicologia, mas enveredou por outro caminho e se tornou artista plástica. Olha que interessante. É. Então, da onde que veio a vontade de fazer direito e de se tornar advogado? Acho que no colegial isso foi ficando um pouco mais claro para mim. Eu sempre gostei de falar, de escrever, de política, de história, de temas internacionais, e acho que esse era um caminho natural para alguém com esses interesses. E quando você optou por cursar direito, você já tinha em mente a trilha que você queria seguir ou as coisas foram acontecendo? Definitivamente não, as coisas foram acontecendo aos poucos. De uma certa forma, eu acho que você só conecta, pelo menos no meu caso foi assim, eu acabei conectando muitos desses pontos olhando para trás e não a época em que as coisas foram acontecendo. Muito bem. E logo de cara você acabou entrando no Pinheiro Neto, não é isso? Isso. No comecinho da faculdade, no segundo ano, eu comecei a estagiar lá. E como é que foi isso? Porque assim, entrar na faculdade de Direito e logo ingressar num escritório como Pinheiro Neto, que talvez seja dos escritórios brasileiros o mais tradicional. Como é que foi entrar ali e olhar aquele mundo? Olha, foi uma experiência muito interessante, uma experiência muito valiosa. Começar num escritório desse porte, com essa estrutura, eu aprendi muito e tenho muita admiração, muito respeito pelo escritório e fiz muitos bons amigos lá, mas foi uma boa experiência, muitas lições, muitos ensinamentos. No Pinheiro Neto, você até atuou numa área um pouco diferente, você atuou com empresarial, certo?
Isso, nos primeiros anos de faculdade eu estagiei na área empresarial e mais para o final da faculdade eu mudei para a área de arbitragem, depois de um tempo morando fora do Brasil, estudando e trabalhando fora. E aí, depois de me mudar para os Estados Unidos, migrei para a área de white collar. E a pergunta que eu gosto sempre de fazer, é muito difícil no começo a gente definir onde quer trabalhar e com o que quer trabalhar. Como você chegou no Pinheiro Neto e como é que você definiu pela área empresarial? Pelo menos naquele momento. Olha, à época, no começo da faculdade, comecei a buscar alternativas de bons escritórios com uma boa reputação, em que eu pudesse ter uma experiência bacana, aprender, pôr a mão na massa. E um amigo meu de colégio, com quem eu tinha passado férias viajando anos antes, a mãe dele era sócia do Pinheiro Neto à época. E comentei com ela do meu interesse de estagiar no escritório e ela recebeu meu currículo, compartilhou o currículo com sócios, enfim, aí passei pelo processo de entrevista no escritório. Nessa entrevista me perguntaram sobre os meus interesses e a sócia, à época responsável pelo recrutamento, achou que teria uma experiência legal na equipe que fazia direito bancário, mercado de capitais e M&A do escritório. E me conta uma coisa, até uma curiosidade, o Pinheiro Neto é um escritório que nós sempre ouvimos muito bem, sempre soubemos de sua tradição e do renome. Como é que ele é visto aí, você que já mora há mais de 8 anos em Nova York, como é que ele é visto pelos estrangeiros, pelos americanos, europeus, enfim? Olha, os advogados brasileiros como um todo são vistos como advogados muito competentes, como advogados Que bom. muito dedicados, comprometidos. E o Pinheiro Neto é um escritório que, enfim, eu estagiei lá há muito tempo, 2005, 2006, mas tenho muitos amigos lá e fiz uma série de casos nos últimos anos com eles, entre outros escritórios grandes brasileiros. E, de uma certa forma, a organização do escritório se assemelha muito a de escritórios americanos, de forma que os escritórios americanos veem no Pinheiro Neto, Matos Filho, Machado Meyer, Demarest, esses grandes escritórios do Tosini, BMA, estruturas muito parecidas com as que eles têm aqui nos Estados Unidos. Sim, sim. E cada vez mais eu acompanho bastante mercado nacional, cada vez mais a gente vê esses escritórios avançando e tentando se aproximar dessas estruturas estrangeiras. E isso me deixa muito contente e me deixa muito contente ouvir a percepção que os escritórios americanos têm dos brasileiros. Sem Mas dúvida. não satisfeito em passar por uma estrutura absolutamente renomada como o Pinheiro Neto, você também teve uma oportunidade no Matos Filho, certo? Também tive uma oportunidade no Matos Filho, outra excelente escola, experiências Fato. ótimas lá e, mais uma vez, bons amigos e muito respeito e admiração pelo escritório. Você sentiu muita diferença nas duas estruturas, apesar de serem duas estruturas de grande porte? Olha, o meu estágio lá também foi há alguns bons anos, 2005, 2006, então faz bastante tempo, mas de novo, tenho muitos amigos lá e tenho trabalhado com eles em uma série de casos nos últimos anos, entre outros escritórios grandes brasileiros. E vejo esses grandes escritórios brasileiros como sendo escritórios extremamente capazes e talentosos, com porte, com advogados qualificados, com estrutura administrativa boa, com advogados com formações impressionantes. Eu acho que isso se aplica aos escritórios de elite no Brasil, sim, aí obviamente incluídos o Matos Filho e o Pinheiro Neto. Mas, pouco tempo depois, a tua carreira já começou a traçar um desenho internacional, digamos assim. Ainda na faculdade, você trabalhou na Organização dos Estados Americanos, certo? Isso, eu estagiei no Pinheiro Neto e no Matos Filho entre o segundo e o quarto anos da faculdade, e aí decidi trancar o último ano da faculdade
para ter uma experiência fora do país. Fui primeiro para a Espanha, lá eu estudei na Universidade de Barcelona, de lá eu fui para a Haia fazer o curso de Direito Internacional da Hague Academy, e aí então fui para Washington. Em Washington eu trabalhei primeiro na Organização dos Estados Americanos e depois na Embaixada Brasileira. E nesse meio tempo eu fui com o meu então chefe na UEA, para um evento em que ele ia falar em Nova York. Enquanto ele não falava, eu assisti uma outra palestra, e nessa Olha que palestra legal. eles discutiram temas de arbitragem, que para mim eram novos à época. Eu achei as discussões super interessantes. Conversei com um dos debatedores ao final da apresentação, ele foi muito gentil comigo, e me permitiu, ele além de ser advogado, era professor em Georgetown, ainda é professor em Georgetown de arbitragem no curso de LLM deles, e eu perguntei meio na cara de pau se podia assistir uma aula dele, e por sorte ele foi muito gentil, muito generoso, e eu acabei assistindo meses do curso de arbitragem dele em Olha só que Georgetown como legal. ouvinte. Tomei gosto pela área, percebi que me interessava mais do que a área empresarial, e essa foi uma mudança que eu implementei depois de volta ao Brasil para terminar a faculdade, quando eu fui trabalhar no escritório do professor Luiz Olavo Batista, L.O. Batista. Então você já antecipou até um pouquinho da pergunta que eu vou fazer lá na frente, quando você decidiu ir para Nova York, LLM, enfim, mas deixa eu voltar um pouquinho, porque é muito interessante, é difícil você ver uma pessoa que está na faculdade procurar cursos diferentes, experiências diferentes, mesmo pessoas formadas, poucas delas têm experiência nas organizações dos Estados Americanos, uma embaixada brasileira, posteriormente até na Corte Permanente de Arbitragem em Haia. Como é que surgiu essa ideia? Da onde veio? Conta pra gente. Olha, afortunadamente meu pai nos anos 70 morou nos Estados Unidos, trabalhou em Boston por pouco mais de 3 anos. Isso eu não sabia. Isso eu não sabia? Não sabia, tô sabendo também. Bom, vamos lá. Agora. Ele fez isso e depois voltou para o Brasil, conheceu minha mãe, se casou, teve a minha e o meu irmão, mas acho que essa experiência dele lá influenciou muito a visão que nós sempre tivemos em casa de viajar, de estudar fora, enfim, tentar expandir os horizontes. Então, ao longo dos anos, essa ideia foi maturando enfim, em determinado momento na faculdade, eu tinha muita vontade de fazer isso, embora as experiências nos escritórios, no estágio, tivessem sido muito boas, a área empresarial não era exatamente a minha praia, então essa experiência de morar fora foi boa para conciliar um pouco as coisas. É impressionante como as coisas vão se É encaixando, né? verdade, é verdade. E aí você voltou para o Brasil, quer dizer, depois daquela experiência na Organização dos Estados Americanos na Embaixada Brasileira e toda essa vivência em Georgetown, você voltou quando você passou a trabalhar no L.O. Batista. Isso, depois desse ano fora entre Espanha, Holanda e Estados Unidos, eu voltei para o Brasil para terminar a faculdade. Completei a faculdade nesse último ano estagiando no L.O. Batista, e depois continuei lá como associado por mais alguns anos. Também foi uma experiência espetacular, equipe primorosa, bons amigos e casos super interessantes. Também gosto muito Escritório deles. super renomado. Escritório super renomado. E aqui no LO você já deu esse direcionamento para a parte de arbitragem, é isso? Já. Depois que eu assisti a apresentação desse professor em Washington e depois assisti as aulas dele por alguns meses, eu estava certo de que isso era o que eu queria fazer. A área de arbitragem internacional em particular acumulava muitos dos meus interesses, né? Casos de natureza internacional envolvendo estados, enfim, esses casos você precisa desenvolver bastante as suas habilidades de escrever, de falar, de ter um entendimento das nuances de outras culturas.
Então, quer dizer, era uma confluência de coisas que me interessavam e dali em diante as coisas ficaram muito mais claras para mim. E muito bacana que você pode utilizar um pouco da tua vivência, da tua experiência, o tempo que você passou na Espanha, o tempo que você passou nos Estados Unidos, eventualmente outras viagens. Muito rico isso. Foi ótimo, foi ótimo. Quando é que você decidiu, Daniel, que você queria fazer um LLM? Olha, eu acho que eu sempre soube. Eu acho que desde a faculdade eu tinha um pouco essa ideia de passar um tempo fora. Eu, afortunadamente, pude fazer isso durante a faculdade, esse ano que eu passei fora, embora existam determinadas dificuldades de se estar longe da família, foi uma experiência muito prazerosa e de volta ao Brasil para terminar a faculdade, estagiar, eu já tinha, acho que muito claro para mim que em algum momento eu gostaria de voltar para os Estados Unidos para fazer um LLM e quem sabe trabalhar aqui. E como é que se deu a escolha pela NYU? Por que essa faculdade? Bom, eu depois de formado trabalhei no Hélio Batista com arbitragem por alguns anos, e depois disso eu entendi que era o momento certo para ter essa vivência fora e fazer um LLM nos Estados Unidos e quem sabe depois trabalhar. Fiz o processo de application. Uma das escolas, uma das universidades que me admitiu é a NYU e, enfim, é uma escola excelente, numa cidade muito bacana, com professores. Eu sou suspeito, hein? Você gosta. Sou fanático por Nova Era para York. você Eu estar aqui gosto. agora, né? Por sinal, se não fosse coronavírus, mas, enfim, Ano que vem em estaremos aí, se breve, em Deus quiser. breve. Mas é uma universidade espetacular, numa cidade muito bacana, com professores muito bons e excelente em áreas que me interessam e que me interessavam à época, a área de resolução de disputas, a área de direito internacional e, enfim, quando eu fui admitido pela NYU também me pareceu uma escolha muito, muito clara. Mas antes disso eu passei alguns meses em Haia. Eu já tinha sido admitido pela NYU e sabia que faria o LLM. E meu plano depois disso era trabalhar com arbitragem em algum escritório americano ou inglês, enfim. Uma das coisas que eu tinha interesse em fazer era arbitragem de investimentos, arbitragem entre empresas, investidores e estados, que à época não existiam no Brasil. E a experiência na Corte Permanente de Arbitragem me permitiria fazer um pouquinho disso e ganhar mais bagagem para depois buscar uma posição dos Estados Unidos. E eu fiz o application da Corte Permanente e fui admitido e passei 3, 4 meses em Haia estagiando lá e também uma experiência muito boa. Isso um pouco antes do LLM. Daniel, me conta uma coisa interessantíssima essa sua trajetória e a gente vai entrar de novo um pouquinho na rota, mas fiquei bastante curioso, você falou sobre o application na corte, que talvez seja até uma trajetória em comum, muita gente faz o LLM, talvez as pessoas estejam até um pouco mais acostumadas ao application para as universidades americanas, enfim, europeias, mas como se dá um application numa corte como a que você teve a oportunidade de trabalhar ou de vivenciar? Olha, o processo à época era relativamente simples. Você ia ao site da Corte Permanente de Arbitragem, precisava escrever uma carta de interesse, uma carta de motivação, compartilhar o seu currículo, cartas de recomendação também de outros profissionais que pudessem falar a seu respeito. Eu me lembro a época de ter tido cartas de recomendação do professor Luiz Olavo Batista, com quem eu trabalhava, do embaixador Osmar Schoff, que tinha servido na missão do Brasil na OEA, e do professor Fabrício Felamingo da PUC, de quem eu fui assistente em Direito Internacional depois de me formar. Com esse time todo, não tinha como você não ser Graças aprovado, a hein? Deus, deu certo. Muito grato a todos. E me conta uma coisa, Daniel.
bom, acabou tua experiência lá na corte e aí você foi fazer o seu LLM, Isso. certo? Quando muita gente, a gente já vai entrar num ponto aqui importante, que é o seguinte, muita gente, quando eu entrevisto, acaba comentando da dificuldade que tem de se recolocar ou de se alocar numa estrutura americana ou europeia após LLM, né? A gente tem as indicações dos grandes escritórios e muitas vezes, mesmo com a indicação dos grandes escritórios, é difícil conseguir uma oportunidade. Como é que você chegou no White and Case e como é que surgiu essa oportunidade? Bom, durante o LLM, o ideal é que os alunos, você vai aprendendo essas coisas durante o processo, mas o ideal é que as pessoas tentem fazer conexões, fazer contatos, conhecer gente, seja por conta própria, seja através de colegas, de amigos, e aí, em um determinado momento, as pessoas começam a soltar e-mails, tentam procurar uma posição, e geralmente janeiro, fevereiro, pouco depois da metade do LLM, as universidades organizam a Job Fair, em que os escritórios que estão contratando Sim. vão entrevistar alunos dessas universidades numa sexta, num sábado. Eu participei desse processo também, mas no meu caso especificamente, uma advogada com quem eu tinha trabalhado, eu pedi aconselhamento para uma advogada com quem eu tinha trabalhado na Corte Permanente de Arbitragem, que havia sido associada do White and Case por anos. E depois de a gente conversar, ela se ofereceu para me ajudar e encaminhou meu currículo para a equipe de arbitragem do White and Case, e assim o processo se iniciou. O White and Case, à época, estava buscando um associado permanente, quer dizer, não era algo temporário. Isso é algo que eu ia perguntar a você. Via de regra, os estrangeiros ficam 1, 2 anos, na maioria dos casos 1 ano, e depois voltam para os seus países de origem. Nesse caso específico, o White and Case está procurando alguém em caráter permanente. E isso me parecia interessante. Então, eles receberam meu currículo e o sócio responsável pela área se interessou, mas disse que queria ver as minhas notas no LLM primeiro. Isso foi outubro, novembro de 2011. Então, quer dizer, antes das provas, antes da metade do LLM. Então, eu não tinha, à época, notas para compartilhar com ele. A recomendação dessa chefe de AIA foi: estude bastante, tente ter as melhores notas possíveis por uma posição em caráter permanente, isso importa muito. E aí fiz as provas e depois da virada do ano, quando eu recebi as notas, eu escrevi para o escritório novamente, compartilhei o meu histórico de notas, e enfim, aí o processo se iniciou, me receberam para uma entrevista e enfim, fui contratado. Que legal. Quer dizer, não basta ter conexões, tem que ser um bom aluno, né? Olha, eu acho que os requisitos dependem um pouco do que você quer, De estrutura do para escritório estrutura. em questão, se é uma posição temporária ou permanente, enfim, você tem 1000 variações. Naquele contexto específico, notas, o escritório via as notas como uma consideração importante. Daniel, uma dúvida que eu tenho e acredito que muitos dos nossos ouvintes devem ter também. Qual que é a diferença efetiva de um associado permanente, de um associado temporário, e como é que eles fazem essas escolhas? Por exemplo, para ser permanente, eles dão preferência, no caso dos Estados Unidos, para o americano ou não? A imensa maioria dos associados permanentes, por assim dizer, aqui não se usa tanta terminologia associado permanente, a gente fala assim, mas é associado ou associado internacional, pelo menos é assim no DB Voice, escritório onde eu trabalho. Via de regra, os associados permanentes são advogados ou americanos ou que fizeram a faculdade de Direito nos Estados Unidos. E os associados internacionais ou temporários costumam ser estrangeiros que fizeram LLMs. Mas, obviamente, não há um impeditivo. Então, quer dizer, alguém como eu, que fez um LLM, que não é americano, pode trabalhar num escritório americano em caráter permanente. Há muitas pessoas assim. Não são a maioria, mas há muitas pessoas que estão nessa posição.
É necessário ter o Bar Exam? Com exceção de um bom amigo que ficou muitos anos aqui, depois foi para o México, todas as pessoas que estão há anos, todos os estrangeiros que estão há anos trabalhando nos Estados Unidos que eu conheço, tiraram o bar. Não necessariamente o de Nova York, mas o de algum estado americano. Via de regra, é Aliás, necessário. aliás, deixa eu te interromper e pedir a gentileza de você explicar o que é o Bar O Exam bar exam é a OAB, para é a nós. OAB dos Estados Unidos. Cada estado tem a sua prova. Alguns dos estados mais comuns para os estrangeiros para se tirar o bar são Nova York, Flórida e Califórnia. São três grandes estados, são, enfim, estados em que muitos estrangeiros trabalham. E é a OAB americana. O advogado, por exemplo, que tira o Bar Exam na Flórida, ele tem a permissão para advogar em Nova York? Sim e não. Para determinadas coisas sim, para outras coisas não. Um advogado transacional, eu não conheço as regras a fundo, porque eu tirei o bar em Nova York e advogo em Nova York, mas posso estar errado, mas o meu entendimento é que um advogado que não apareça perante as cortes pode advogar regularmente em outro estado, mas se esse advogado quiser peticionar, acho que até um certo limite ele pode, usando o bar estrangeiro com uma permissão da corte em questão, mas para um advogado de contencioso full-time num outro estado, talvez faça sentido tirar o bar. Mas, de novo, não conheço essas regras a fundo, porque eu advogo onde eu tive o bar. Muito bem, me parecem regras semelhantes a que nós temos aqui. Daniel, falando do White and Case, você acabou ficando lá por quase 2 anos. O teu foco lá continuou sendo Isso, o arbitragem? meu foco continuou sendo arbitragem. Eu passei quase 2 anos no White and Case em Nova York, trabalhando com uma equipe super internacional e fazendo casos de arbitragem internacional, tanto comercial quanto de investimentos, mundo afora. Também foi uma experiência fascinante, excelentes advogados e bons amigos que fiz lá. Muito bem. Antes da gente entrar no DB Voice, que eu acho que tem muita história para contar, você vai me confirmar isso? Existe um escalonamento também no mercado americano, ou seja, existe o júnior, o pleno, o sênior, como é que funciona e como é que você se encaixava no White and Case? Existe, a estrutura é em alguma medida muito parecida com a do Brasil. As pessoas costumam entrar nos escritórios saídas da faculdade, são law clerks até obter a OAB americana, o BAR, e depois disso se tornam associados. E aqui, via de regra, se qualifica um associado com base no ano em que ele se formou e, portanto, iniciou a carreira profissional. Então, a classe de 2012, a classe de 2011, e com base nisso se chamam associado de sétimo ano, de quarto ano e por aí vai. É o famoso lockstep, é isso? Lockstep é uma questão de remuneração, é outra questão, mas, enfim, claro, você tem a ideia de júnior, pleno e sênior, mas uma outra forma usual de se fazer referência aos associados, além de júnior, pleno e sênior, com base no ano de formação na faculdade ou a classe, De formação. o ano de escritório. E faz diferença, em termos de senioridade ou mesmo de remuneração, o profissional ter um LLM ou ter algum outro tipo de graduação, além do direito? Não para fins de tempo. O tempo de casa costuma ser a métrica mais importante dentro de um escritório para fins de promoção. Quantos anos você trabalha, há quantos anos você se formou, há quantos anos você trabalha naquele escritório, claro, além da sua dedicação, de horas dubitadas, habilidades de captação, de relacionamento, por aí vai. Nos Estados Unidos, as pessoas costumam fazer alguma outra faculdade antes de fazer direito, então elas já chegam
a faculdade de Direito com alguma Olha só que experiência. Então, quer interessante. dizer, você tem advogados que foram consultores ou que foram professores ou economistas, enfim, alguma coisa assim antes de seguir uma carreira no direito. Ou pelo menos tem essa formação teórica, e isso, dependendo do que se estudou, pode ajudar na carreira dessa pessoa, mas não vai mudar o ranqueamento dentro do escritório. E no caso de estrangeiros, em regra, não se computa o tempo de trabalho num outro país. Então, um brasileiro que trabalhe por alguns anos no escritório brasileiro venha fazer um LLM e depois vá trabalhar no escritório americano, vai recomeçar a carreira em alguma medida do zero aqui. É o que eu fiz, outros colegas de escritório fizeram também. Como é que foi o seu movimento para o DB Voice? Você vinha de um escritório tradicional que te abriu as portas nos Estados Unidos. Como é que surgiu a oportunidade no DB Voice e como é que tem sido esses últimos quase 6 Olha, anos? eu, depois de um par de anos no White Case, tinha vontade de trabalhar com temas de Brasil, e um ex-professor meu na NYU, Donald Donovan, professor de arbitragem, eu tinha desenvolvido uma relação bastante próxima com ele e me transferi para o DB Voice, para a equipe de arbitragem do DB Voice, depois de cerca de 2 anos no White Case, para trabalhar com a equipe dele e me envolver em casos de Brasil que estavam muito ativos à época. O que mudou do DB Voice para o White Case? Tanto em termos de matéria, de área que você atua, como de dinâmica, de atmosfera? Os dois são escritórios muito grandes, são escritórios internacionais, com casos internacionais, clientes internacionais. A organização dos dois escritórios é um pouco diferente. O White Case tem mais filiais mundo afora. O DB Voice tem menos escritórios. Acho que o White Case hoje tem mais de 45 escritórios mundo afora. O DB Voice tem 8. O DB Voice está nos Estados Unidos, na Inglaterra, na França, na Alemanha, Japão, China e Rússia. Então, quer dizer, o White Case está um pouco mais espalhado pelo mundo do que o DB Voice. E a equipe de arbitragem do White Case, por extensão, também mais espalhada pelo mundo. No caso do DB Voice, mais concentrada em Nova York e depois em Londres. Então, existe essa diferença estrutural entre os dois escritórios, e ambos são muito bem sucedidos a despeito dessa organização diferente. Mas o DB Voice é um escritório espetacular, enfim, as pessoas são muito qualificadas e agradáveis de se trabalhar, e os casos são muito interessantes também. E no DB Voice você até ampliou um pouquinho o escopo do teu trabalho. Você passou a atuar também com White Isso, and Collar. depois de alguns anos trabalhando com arbitragem, em 2014 o Brasil iniciou essa fase anticorrupção que a gente tem visto nos últimos anos. Mais ou menos a partir desse momento foram aprovadas a lei de corrupção, decretos regulamentam a lei, Lava Jato se iniciou, e mais ou menos a essa época eu comecei a escrever ou colaborar em newsletters do escritório que tratavam desses temas. E à medida em que os casos foram surgindo, eu fui convidado pela equipe de White Collar para participar de um caso, depois de 2 casos, depois de 4 casos, e a coisa foi tomando corpo, e com o passar do tempo eu fui progressivamente migrando de uma equipe para outra. Por algum tempo eu ainda fiz um pouco das duas coisas, e de 2015 mais ou menos em diante eu tenho focado exclusivamente em questões de white collar, que como um todo envolvem investigações internas, direito penal econômico, compliance, gestão de crise, um pouco de tudo isso. E
pelo perfil, pela competência do escritório. Uma série de casos que nós temos visto tem a ver com representações relacionadas a Lava Jato, a Zelotes, carne fraca e por aí vai. Então, a gente tem acompanhado muito de perto o que tem acontecido no Brasil nos últimos anos pela perspectiva americana. Daniel, a gente está chegando no final, uma pena, porque está muito gostoso esse bate-papo. Antes da gente entrar nos quadros finais, para o profissional que está ouvindo a gente, para o advogado que pensa numa carreira internacional, você tem alguma dica, algum Olha, eu acho conselho? que para os advogados que planejam uma carreira internacional, línguas são sempre úteis, falar inglês, espanhol, se possível, são duas línguas que abrem portas. Estudar fora, na medida do possível fazer um LLM, ou cursos nos Estados Unidos ou na Europa, e tentar desenvolver contatos nos países onde essas pessoas têm a pretensão de trabalhar, na medida do possível, talvez ir a conferências, enfim, fazer pontes e tentar estabelecer um pouco uma rede de contatos que possa ajudar esse advogado anos adiante, quando essa pessoa quiser trabalhar fora. Ótimas dicas, ótimas dicas. Espero que ajude aos advogados e advogadas que estão nos escutando. Gestão, liderança e inovação. Qual a grande diferença desses temas nos escritórios americanos e brasileiros? Como você enxerga? A essa altura do campeonato, acho que eu passei muito mais tempo advogando nos Estados Unidos do que no Brasil. Vendo pela perspectiva americana da coisa, eu noto que os advogados aqui têm uma devoção muito grande pelo cliente. Então, há uma preocupação clara e constante em atender os interesses dos clientes, enfim, fazer todos os esforços possíveis e imagináveis para ajudar os clientes. Eu vejo isso muito intensamente no dia a dia aqui. De uma forma geral, no que diz respeito ao âmbito interno do escritório, existe muito uma cultura de disponibilidade absoluta aqui. Então está todo mundo trabalhando a todo tempo. Não existe muita diferença entre manhã, tarde, noite, dia da semana e final de semana. Não. Almoço, jantar, lanche. Esses são traços muito marcantes da prática do direito aqui nos Estados Unidos. Mas, obviamente, isso também se reflete em muitos grandes escritórios de destaque no Brasil. Nos 3 escritórios onde eu trabalhei, eu vi as pessoas também trabalhando muito duro e se dedicando muito, assim como aqui nos Estados Unidos. É um fato, concordo com você. Acho que tem muitas semelhanças. De fato, os escritórios americanos, como empresas americanas, têm coisas diferentes dos escritórios brasileiros e empresas brasileiras, até pela cultura, mas eu acho que muitas coisas, principalmente nesse mercado jurídico, eles se assemelham. Daniel, chegamos então no nosso quadro final. Se você pudesse voltar alguns anos atrás, ali quando você tinha 16, 17 anos, que conselhos ou dicas você daria para si? Olha, acho que essa é uma pergunta muito boa, Renato, e o conselho que eu daria para a minha versão ali com 20 e poucos anos seria para ter calma, para ter tranquilidade, que as coisas se acertam, as coisas se encaixam, muitas experiências talvez à época não façam tanto sentido, mas depois você vai perceber que foram úteis, que foram bons aprendizados, as coisas vão se conectando depois. E acho também que é sempre uma boa ideia tentar ter o maior número possível de experiências, ampliar os horizontes, aprender línguas, fazer contatos, viajar, trabalhar com áreas diferentes. Então acho que esses seriam os 2 conselhos que eu daria para uma versão mais jovem minha e para advogados que estão no começo, no meio da carreira. Bons conselhos. Acho que na medida do possível daria os mesmos. Existe, acho que, uma grande ansiedade quando a gente é jovem. E as coisas, elas acontecem como tem que acontecer e elas encaixam, certo? É isso. Muito bem. E para a versão futura, qual a expectativa?
Olha, profissionalmente, estou trabalhando duro aqui já há alguns anos nos Estados Unidos e espero que em breve, se Deus quiser, me torne counsel ou sócio no DB Voice. Bom, estamos na torcida. Vai dar certo. Obrigado, obrigado. E pessoalmente? E pessoalmente, formar uma família com a minha mulher e ter a minha família no Brasil e meus amigos sempre por perto. Muito bem. Eu desejo que você atinja todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Estou aqui na torcida por você e queria aproveitar para te agradecer por esse agradável bate-papo, muita coisa bacana. Espero que todos gostem assim como eu gostei. Foi um prazer. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Renato. O prazer foi meu inaugurar o podcast. É uma honra não só pela nossa amizade, mas também porque o seu trabalho com recrutamento e agora junto com o Maurício com a Reinvent tem sido muito bacana. Eu tenho acompanhado e estou na torcida para que vocês continuem tendo sucesso. Fim de papo. Se você gostou, recomenda para os seus amigos. Se não, fala comigo que eu quero te ouvir. Até a próxima.